Imagine acordar amanhã e descobrir que tudo o que você conhece, seu dinheiro, seu emprego, seus investimentos, seus planos, simplesmente deixou de existir. Não por causa de uma guerra, não por causa de um vírus, mas por causa de um colapso silencioso. Um colapso que começou com otimismo demais, confiança demais, e pessoas acreditando que o mercado só podia subir. Esse cenário parece moderno. 2008, 2020, 2023. Mas o que você talvez não saiba é que a raiz desse padrão nasceu quase um século atrás. E aqui está a pergunta que quase ninguém faz, mas que muda tudo. Se a crise de 1929 aconteceu há quase 100 anos, por que você ainda paga o preço dela hoje? A resposta envolve poder, política, ganância, tecnologia, dívida e um sistema financeiro que nunca foi realmente consertado, apenas redesenhado. Hoje, você vai entender a crise que derrubou o mundo e os ecos que continuam moldando sua vida, seu país, sua economia e até suas oportunidades. Prepare-se, porque a história que você está prestes a ver não é sobre o passado, é sobre você. Capítulo 1. As origens, quando o mundo acreditou demais no futuro. Para entender por que a crise de 1929 ainda afeta você hoje, precisamos voltar para um período de euforia, os Roaring Twenties, os Anos Loucos. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado. Os Estados Unidos emergiram como a maior potência industrial. Tecnologias como rádio, automóveis e eletricidade estavam se espalhando. O consumo explodia. Pela primeira vez na história, milhões de pessoas acreditavam que a prosperidade era infinita. Era a primeira vez que a frase "todo mundo está investindo" fazia sentido literal. Taxistas, secretárias, estudantes, agricultores, todos colocavam suas economias na Bolsa de Nova York. E por quê? Porque existia uma nova promessa. Você pode ficar rico rápido. As empresas não paravam de crescer. Os bancos ofereciam crédito fácil. E o governo acreditava que o mercado podia se autorregular, sem interferências. Pela primeira vez, o capitalismo industrial se encontrava com o capitalismo financeiro. E isso criou um monstro que ninguém sabia controlar: a ilusão do dinheiro infinito. Durante os anos 1920, a ideia de que o mercado podia subir para sempre se tornou parte da cultura. Os jornais estampavam histórias de jovens milionários. Os analistas previam ganhos eternos. E o sistema bancário, sem regras reais, estimulava as pessoas a investir com dinheiro que elas não tinham. Chamava-se Buying on Margin. Você colocava apenas 10% do valor da ação. O resto era emprestado. Se a ação subisse, você ganhava muito. Se a ação caísse, você perdia tudo e ainda ficava devendo. Era uma bomba relógio, mas ninguém queria ouvir isso. A falsa sensação de invencibilidade. Para muitos, 1929 era apenas o começo de uma nova era. A tecnologia estava avançando rápido demais para falhar. As indústrias cresciam sem parar. E os bancos? Bom, os bancos eram tratados como templos. As pessoas acreditavam que não havia limites. Mas toda vez que o ser humano acredita que encontrou uma fórmula mágica para criar riqueza infinita, a história responde, e responde com força. Capítulo 2. Ascensão. O mercado que subia sem motivo. A partir de 1924, a economia americana cresceu rápido demais. O consumo disparou, a produção industrial cresceu 50%. Milhões de carros estavam nas ruas. Mas o mais perigoso não era isso. O mais perigoso era a nova cultura do crédito. Pela primeira vez, as pessoas não compravam o que podiam, compravam o que queriam e parcelavam o resto: sofás, rádios, geladeiras, carros, ações. Tudo era parcelado. Era o início da sociedade, do consumo a crédito, a mesma que domina o mundo hoje. A bolha começa a inflar. Entre 1925 e 1928, a Bolsa de Valores quase triplicou, mas algo estranho acontecia por trás. A produção real não acompanhava os preços das ações.
A economia crescia, sim, mas as bolsas cresciam muito mais rápido. Esse é sempre o primeiro sinal de uma bolha. Sempre. O preço das ações deixou de representar empresas e passou a representar sonhos. As pessoas não investiam pelo lucro real. Investiam porque todo mundo estava investindo. E quando isso acontece, o fim é inevitável. O sistema bancário, o verdadeiro vilão escondido. Enquanto o público via a bolsa subir, os bancos faziam algo ainda mais perigoso. Emprestavam dinheiro do depósito de clientes para financiar operações na bolsa. Isso significa que o banco usava o seu dinheiro para fazer apostas arriscadas, sem te avisar. E não existia seguro bancário, não existia fiscalização, não existia limite. Era o faroeste financeiro. Até que o faroeste pegou fogo. Capítulo 3. O ponto de ruptura. O dia em que o mundo desabou. A bolha cresceu até que ficou impossível esconder. O primeiro sinal veio nos meses anteriores, a outubro de 1929. Alguns investidores grandes começaram a vender silenciosamente. Eles sabiam que o topo tinha chegado, mas o público não sabia de nada. 24 de outubro de 1929, a Quinta-feira Negra. O caos começou cedo. Milhões de ações colocadas à venda. Poucos compradores telefonistas desesperados. Corretoras quebrando. Aos poucos, o mercado colapsou e as pessoas começaram a entender algo terrível. A riqueza que elas achavam que tinham nunca existiu. Era apenas vapor. Vapor que desapareceu em menos de 48 horas. 29 de outubro, a Terça-feira Negra. Quando o mercado abriu, ninguém imaginava o que viria. 16 milhões de ações vendidas, milhares de falências, fortunas destruídas, pessoas pulando de prédios, bancos fechando suas portas. Era o maior colapso financeiro da história moderna. E diferente do que muitos pensam, o verdadeiro desastre não aconteceu na bolsa, aconteceu nos meses seguintes. Capítulo 4. Consequências. A Grande Depressão que congelou o mundo. Entre 1929 e 1933, os Estados Unidos viveram a maior crise econômica de sua história. 9 mil bancos faliram. 86 mil empresas fecharam. 1 em cada 4 americanos ficou desempregado. A produção industrial caiu quase pela metade. Salários foram reduzidos em até 70%. Mas a parte mais perigosa ainda estava por vir. A crise se espalhou para o mundo inteiro. A Europa entrou em colapso. A América Latina sofreu queda nas exportações. O comércio global desabou 65%. A crise de 1929 não foi apenas um crash. Foi um terremoto global. O efeito dominó político. A quebra econômica criou um vazio, e quando existe um vazio, alguém sempre tenta preenchê-lo. Nos anos seguintes, o mundo assistiu. A ascensão do nazismo na Alemanha, o fortalecimento de regimes totalitários, o aumento das tensões globais, a queda de democracias inteiras. A grande verdade é que sem a crise de 1929, a Segunda Guerra Mundial talvez não tivesse acontecido da forma que aconteceu. E é por isso que entender 1929 não é apenas entender economia, é entender sociedade, política, poder. Capítulo 5. Soluções mal-sucedidas e a reconstrução do sistema. Os governos tentaram de tudo para consertar os estragos. Primeiro, tentaram cortar gastos. Piorou tudo. Depois, aumentaram tarifas. Piorou ainda mais. Empresas demitiram. A renda caiu. O consumo sumiu. As empresas quebraram. Foi um ciclo de morte. Até que Franklin Roosevelt assumiu em 1933 e criou o New Deal, um conjunto de políticas para reconstruir o país. Regulou bancos, criou empregos públicos, estabeleceu o seguro bancário, FDIC,
limitou o risco financeiro, criou obras de infraestrutura gigantescas. Isso salvou a economia, mas não resolveu tudo. Porque a verdadeira recuperação só veio com a Segunda Guerra Mundial, quando a indústria americana foi forçada a produzir em escala máxima. Então, sim, a economia mundial foi salva pela guerra. E isso nos traz ao ponto crucial deste vídeo. Capítulo 6. Os paralelos modernos, como 1929 molda sua vida hoje. Aqui está a grande revelação. O sistema financeiro que você usa hoje nasceu dos destroços de 1929, e as decisões tomadas naquela época ainda moldam suas taxas de juros, sua segurança bancária, seu acesso a crédito, seus investimentos, seu custo de vida, sua moeda, sua economia, sua estabilidade política. Vamos entender isso. 1. A regulamentação financeira moderna. Tudo o que protege você hoje foi criado por causa do caos de 1929. Seguro de depósitos bancários, limites de risco, supervisão financeira, regras de contabilidade, auditorias obrigatórias, exigência de reservas bancárias. Sem isso, seu banco poderia literalmente apostar seu dinheiro na bolsa, igual faziam em 1928. 2. A política monetária atual. O Federal Reserve e todos os bancos centrais modernos adotaram novos poderes após 1929. Controlar juros, emitir moeda, atuar como emprestador de última instância. Mas o mecanismo psicológico é sempre o mesmo, e enquanto houver medo e ganância, as crises continuarão existindo. Reflexão final, alerta em aberto. A pergunta que fica é: se já entendemos os erros de 1929, por que continuamos caindo nos mesmos ciclos? Talvez porque o problema nunca esteve apenas nos mercados, nunca esteve apenas nos bancos, nunca esteve apenas nos governos. O problema sempre esteve na forma como o ser humano lida com risco, poder e promessa de riqueza fácil. E enquanto essa parte não mudar, 1929 não será uma memória. Será um aviso constante. E ele está longe de acabar. Encerramento, chamada natural à ação. Se você quer entender como crises são criadas, como impérios caem e como o dinheiro molda o destino do mundo, inscreva-se no canal. Porque aqui nós não apenas contamos história, nós revelamos os padrões que continuam guiando o presente. E o próximo vídeo pode mudar completamente a forma como você vê a economia. Se você assistiu até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Bye bye!